Imagine por um minuto uma categoria com super do mundo. Essa categoria era cheia de patrocinadores, atraía multidões aos autódromos e quando lembram dela, a maior parte dos fãs de automobilismo suspira de saudade, porque ela não existe mais e não é a Fórmula 1. Hoje nós vamos contar a breve história do Campeonato Mundial de Esporte Protótipo, o lendário Group C, a categoria que, como Ícaro na mitologia, voou tão alto que acabou dando-se mal. E a culpa foi da Fórmula 1, isso mesmo. Vamos lá! O Group C, ou Mundial de Esporte Protótipo, como era referido em português, existiu entre 1982 e 1993 como uma categoria da FIA. Existia o Grupo A para carros de turismo e o Grupo B para grupos de GT. E também existia o Grupo 5 da FIA para protótipos de turismo com capota fechada como o Porsche 935 e também carros de 2 lugares do Grupo 6. Protótipos de capota fechada também como o Porsche 936. As especificações serviram como base para o que foi o Campeonato Mundial de Endurance, hoje conhecido como WEC, World Endurance Championship, que por sinal passará por São Paulo entre os dias 13 e 14 de julho, que mudaria de nome entre 86 e 90 para o Mundial de Esporte Protótipo, com regras que foram depois pegas emprestado num modelo Ctrl-C, Ctrl-V, também no Japão. O último ano da categoria aconteceu em 1993 e regras muito semelhantes também foram utilizadas no IMSA, o International Motorsport Car Association, nos Estados Unidos e Canadá, onde corriam os protótipos da categoria GTP. A GTP era uma categoria de protótipos de capota fechada, algumas restrições de chassi e, ao invés de limitações de potência, travas no consumo de combustível. Para o Grupo C, a FIA aplicou o mesmo conceito. Limitou os carros a um peso mínimo de 800 kg e os tanques de combustível para no máximo 100 litros. E para que esse controle de consumo buscando eficiência energética, veja só você no final dos anos 70, fosse de fato buscado pelas fabricantes, limitou-se o número de pitstops ao máximo de 5, porque não adiantava nada você limitar o tanque a 100 litros de combustível e alguém fazer 20 pitstops, porque aí não tinha limitação de consumo nenhuma. A FIA esperava com isso buscar melhoria nos motores e que não ficassem apenas puramente buscando potência máxima. Essa preocupação surgiu porque no final dos anos 70, Porsche e Lancia tinham feito motores com mais de 800 cavalos, tomando uma gasolina absurda num puro desafio de potência máxima. Outra determinação era que todos os participantes, para constar no grid, tinham que também ter carros no grupo de turismo da FIA ou carros de GT do grupo B, o que imediatamente impedia equipes da Fórmula 1 de replicar seus chassis e disputar o grupo C, porque as equipes da época, McLaren, Williams, Lotus, Renault, Tyrrell e etc., não tinham carros no grupo A de turismo nem no grupo de GT. Isso, portanto, impediu a entrada de Tag Porsche, Judge, Cosworth e até a Honda, que não disputavam essas categorias. E ao invés de afastar, a regra limitando o consumo acabou atraindo muitas fabricantes, porque afinal de contas, melhorar o desempenho dos motores para eficiência e consumo nas estradas e ruas acabava agradando quem queria vender mais carros. Com as regras, era possível que grandes motores aspirados competissem com os pequenos turbo, pelo menos em tese. Além disso, no lado desportivo, as corridas tinham que ter pelo menos 1000 km de duração, ou o equivalente a 6 horas. E aí esse aspecto de endurance acabou atraindo as fabricantes que gostaram dessa plataforma para falar, tá vendo? Nosso carro aguenta. Compre Chevrolet, compre BMW, compre Mercedes. Este vídeo não é patrocinado, mas deveria. A Ford com o C100 e a Porsche com o lendário 956 foram as primeiras fabricantes a assinar o regulamento e falar: eu participo. O motor do 956, inclusive, já havia sido testado no grupo 6 em 1981, empurrando o modelo 936. Com o tempo, várias marcas entraram no grupo C,
o que acabou deixando a categoria gigantesca, arrastando multidões para os autódromos e também a marcando para morrer. Em dado momento, Lancia, Jaguar, Mercedes, Nissan, Toyota, Mazda, Aston Martin, além da Porsche que fornecia para ela e para clientes, entraram no Group C e dessas, muitas usavam a mesma plataforma para correr lá no INSA, nos Estados Unidos. Só que como sempre acontece quando não há um teto de gastos, a entrada maciça de fabricantes fez os custos explodirem, porque grandes fabricantes não querem passar vergonha diante de suas concorrentes e quando veem que todo mundo está despejando dinheiro, reagem despejando mais dinheiro. Com isso, no segundo ano do Group C, em 1983, ano em que o ADM nasceu, a FIA já introduziu o Group C Junior, destinada a equipes privadas e pequenos fabricantes com regras técnicas diferentes, limite mínimo de peso de 700 kg e tanques de combustível com capacidade máxima de 55 e não 100 litros. E tal como no Group C, os motores tinham que ser de fabricantes que competiam no Grupo A e no Grupo B. A ideia do Group C Junior era que motores menores de até 2 litros fossem utilizados, porque eram mais baratos. Mas não foi o que aconteceu. A maior parte usava o 3.5 da BMW ou o 3.3 da Cosworth, modelo DFL, um primo do lendário DFV. Em 84, o Group C Junior é batizado de Group C2. A liga principal, o Group C, teve seu auge entre 1984 e 1989. Grids cheios, circuitos com ingressos esgotados, carros de ponta e pilotos do mais alto calibre. E quando eu falo isso, inclua nessa lista Ayrton Senna e Michael Schumacher. Para você ter uma ideia, dê uma olhada no calendário de 1985. A primeira prova em 14 de abril, os 1000 km de Mugello. Seguindo para 2 semanas depois, os 1000 km de Monza. Dali para Silverstone em outra prova de 1000 km, naquela versão de Silverstone que tinha basicamente uma freada. E a joia da coroa no circuito de La Sarthe entre 15 e 16 de julho, às 24 horas de Le Mans. Um mês depois, 1000 km em Hockenheim, naquela versão longa pela Floresta Negra. Imagina que delícia! Depois, Canadá em Mosport, Spa-Francorchamps, Brands Hatch, Fuji, e a temporada terminava na Malásia no circuito de Shah Alam. Acho que é assim que fala. O editor vai colocar o Google Tradutor. Shah Alam. Sepang ainda não existia. E o grid? Bom, os pilotos que compunham o Grupo C são um capítulo à parte. Nomes como Henri Pescarolo, a lenda Jack Ickx, Stefan Beloff, Hans Stuck, Jochen Mass, Derek Warwick, Martin Brundle, Ricardo Patrese, Alessandro Nannini, Derek Bell, Jan Lammers, Alan Jones, Theo Fabi, David Brabham, que inclusive já entrevistamos aqui e ele comenta do Grupo C, link na descrição. E tivemos também brasileiros, Raul Boesel, Chico Serra e Maurício Sandro Sala. Boesel inclusive foi campeão da categoria em 1987, quando o carro que ele dividia venceu 5 de 10 provas. Sobre dividir carros, inclusive, o certo é que cada um tivesse 2 pilotos. Mas, como contou aqui David Brabham na entrevista que eu mencionei, algumas equipes tinham 3 pilotos para 2 carros. E ele comenta nesse papo que tivemos que ele começava às vezes uma corrida no carro de Derek Warwick e terminava no de Theo Fabi, correndo pelos dois. Em algumas corridas, ele, portanto, terminou em primeiro e segundo. E esse grid com grandes nomes não estaria completo sem comentarmos de Michael Schumacher, que correu pela Mercedes no Group C antes de pular para a Fórmula 1. A Mercedes dava apoio técnico, infraestrutura e engenheiros e o time era operado pela Sauber, que depois também foi para a Fórmula 1, também com o apoio da Mercedes em 93. E já pensando em pular para a Fórmula 1, eles colocaram um programa de jovens pilotos em marcha e tinham 3 nomes àquela altura: Karl Wendlinger, Michael Schumacher e Heinz-Harald Frentzen. Todos depois chegaram na categoria máxima. O envolvimento da Mercedes datava inclusive de antes, eles tinham entrado em 1988
junto com Peter Sauber, até que em 1990 decidem inclusive começar a correr com a sua histórica cor prateada. Dali Schumacher sairia para Jordan em 1991 e o resto a gente sabe é história. Mas temos mais um nome muito célebre que fez uma aparição no Grupo C em 1984, Ayrton Senna. Como é que é? Isso mesmo. Ayrton Senna da Silva disputou os 1000 km de Nürburgring em 1984 a bordo de um Porsche 956, ao lado de Henri Pescarolo e Stefan Johansson, quando já era piloto da Toleman. O brasileiro e seus cotripulantes disputaram a corrida, terminaram na 9ª posição depois de perder 15 minutos parados com problemas de embreagem. Ao longo dos anos, carros formidáveis, verdadeiras naves espaciais, compuseram o Grupo C. Sendo os mais lembrados, além do Porsche 956, seu sucessor, o 962, que tornou-se um ícone dos anos 80, o primeiro protótipo, inclusive, que explorava as maravilhas do efeito solo. E que a Porsche, segundo relatos, nem sabia exatamente como funcionava, mas funcionava e funcionava bem. 91 962 foram construídos, 16 ficaram com a equipe de fábrica, e o resto foi vendido aos chamados privateers, competidores privados que pagavam pelo carro e pelos mecânicos. Depois que o Grupo C acabou, inclusive, vários desses 962 seguiram em atividade em provas de endurance mundo afora. Sofrendo várias modificações por causa de regulamentos, ainda tinha 962 correndo em 1996. Outra lenda, o XJR-7 da Jaguar e seu sucessor, o XJR-14. Esse último, inclusive, desenhado, olha só, por Ross Brown. Outro inesquecível, primeiro carro japonês a vencer as 24 horas de Le Mans com aquela caixa de marimbondos dentro do capô, o motor rotativo. Sabe do que eu tô falando? Se não sabe, a gente vai colocar ele aqui passando na reta para você ver. Equipado com um motor chamado Wankel, de tecnologia completamente diferente na concepção do bloco, o 787 com 4 rotores venceu a edição de 1991 em Le Mans contra tudo e contra quase todos. E aí às vezes alguém vem e comenta: ah, mas foi porque todo mundo quebrou. Verdade, mas vencer uma prova de endurance, inclusive vencer qualquer prova, passa primeiro por chegar ao final. Como diria o ditado do automobilismo, para chegar primeiro é preciso chegar. A Mercedes Sauber, ou Sauber Mercedes, teve carros antológicos, todos com a inicial C, assim, né, para vocês. C de Christine, o nome da esposa de Peter Sauber. Dentre eles, o C9, C11 e o 291. Carros lindos e velozes, patrocinadores aos montes, tecnologia de ponta, autódromos lotados, correndo às vezes em alguns que a Fórmula 1 também corria. Na reta Mulsanne em Le Mans, alguns carros do Grupo C alcançavam figuras próximas aos 400 km por hora. E se tudo ia às mil maravilhas, porque hoje não existe mais essa categoria. O que poderia dar errado? Bem, há duas explicações. A oficial é que quando os carros começaram a atingir essas velocidades tão altas, a FIA, preocupada com a segurança, resolveu restringir a potência e determinar que apenas motores aspirados poderiam compor o grid. Tudo isso num esforço para limitar as velocidades e trazer mais segurança. Mas isso teve um efeito colateral que pode nos levar a uma outra explicação, porque com a saída dos motores turbo, que já tinham sido proibidos na Fórmula 1 no final de 88, os motores que restavam para qualquer fabricante eram os da Fórmula 1. Mas isso ficava caro demais e os competidores privados pularam fora. E aí só sobraram as fabricantes. E com o grid esvaziado, sem os privados para compor o grid, fazia mais sentido, já com a tecnologia desenvolvida, e cantar na freguesia da Fórmula 1. Até ali, com um Porsche 962 privado, era possível entrar no top 10 de uma corrida do Grupo C se você tivesse bons pilotos, bons engenheiros para fazer o acerto e uma equipe competente para operar pitstops. De repente, então, a piscina ficou muito funda para os privados, o grid se esvaziou
e aí não fazia mais sentido para as fabricantes correr no Group C. Onde então a gente pode vender nosso desempenho e resistência? Na Fórmula 1. A segunda explicação diz que Bernie Ecclestone operou nos bastidores para que essa pequena mudança no regulamento buscando a segurança afundasse o Group C, porque num grid esvaziado não fazia mais sentido correr e Ecclestone queria atrair aquela galera para a Fórmula 1. Toyota, Mercedes, BMW, Jaguar, Peugeot, é só você reparar que todas essas, nas décadas de 90 e 2000, em algum momento passaram pela Fórmula 1 e algumas estão até hoje, como a Mercedes. O último grande campeonato do Group C foi em 1991 e em 92 o grid já estava murchando. Além da vontade de atrair as fabricantes, Ecclestone e a Fórmula 1 não estavam gostando de haver uma outra categoria chamando muita atenção, com carros e pilotos de primeira linha correndo às vezes nos mesmos circuitos e havendo, portanto, até um comparativo. Com falta de inscrições, o campeonato de 1993 foi cancelado, com torcedores segurando faixas de protesto contra a Ecclestone e a Fórmula 1 nas arquibancadas. As 24 horas de Le Mans de 1994 foram a última edição em que alguns remanescentes do antigo Group C ainda apareceram para competir. Uma pena, porque era uma categoria cultuada pelos fãs, lotava autódromos, arrastava multidões, tinha carros lindos, pilotos de primeira linha e já falei pelo menos para o nosso pessoal no grupo de WhatsApp, tenho vontade um dia de fazer uma liga nossa do canal com carros do Group C num campeonato impossível que nunca existiu. No Interlagos de 8 km, em Tarumã, Indianápolis, Daytona, Mônaco, Jerez de la Fronteira, um traçado imaginário pelo centro de São Paulo, onde a gente quiser. A tecnologia nos permite fazer essas maluquices hoje em dia. Hoje, o Mundial de Endurance, o WEC, passa por um período de ouro a que muita gente remete lembranças do Group C, com muitas fabricantes vindo disputar. De cabeça, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Peugeot, Toyota, BMW, Cadillac, dizem que a Acura também vem e na próxima temporada tem a Aston Martin de fábrica. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim. E eu te vejo aqui nos próximos vídeos, lá no Instagram, Twitter, TikTok e Telegram do canal, onde tem bastante conteúdo diário. Os links estão passando aqui embaixo na descrição. Nosso Instagram segue crescendo a galope. Se você quiser receber notificação dos nossos vídeos no instante em que eles vão ao ar, aqui embaixo temos grupos de Telegram e de WhatsApp onde você entra e passa a receber push no seu telefone no instante em que eu publico os vídeos. E são de 70 a 80 vídeos por mês, todo mês, num trabalho que é minha profissão em tempo integral, dedicação exclusiva. Para apoiar essa iniciativa, se você quiser, temos aqui embaixo os botões aderir ou seja membro, o link também está lá embaixo na descrição. E pelos 4 planos, Gini Haas, Paddock Pass, Stefano Domenicali e Lawrence Stroll, todo mundo vê os vídeos em Premiere, tem prioridade de resposta nas lives, além de concorrer aos brindes que sempre que tem por aqui eu sorteio. São 3 carrinhos por mês, 3 livros por mês ao longo do ano de 2024 e mais o que aparecer por aí, e sempre aparece. Inclusive na primeira leva do ano agora, um carrinho do Group C, um Porsche 956, aquele de Ayrton Senna, foi sorteado. Então, tá esperando o quê? Já sabe, apoia a gente, até porque o plano mais barato de Gini Haas é R$ 7,99. R$ 7,99 é um cafezinho na padoca que você tá pagando pra mim. Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu e aquele abraço.